Bom, agora vamos entender o que a gente vai utilizar em termos de ambiente de programação na nuvem. O que a gente precisa nesse ambiente de programação é a linguagem de programação Python e uma IDE para utilizar o Python. Existem várias, talvez infinitas opções disponíveis atualmente, né, para programar em Python, mas o que a gente vai recomendar aqui, de repente vai ser a mais fácil para todo mundo, é o ambiente de programação do GitHub Codespaces, certo? É um ambiente de programação aí na nuvem para você utilizar praticamente qualquer linguagem de programação, inclusive o Python. E ele tem uma interface de programação, uma IDE já embutida nele, que é a VS Code. É uma interface de programação bem conhecida, praticamente todo mundo utiliza atualmente para programar em Python, apesar de haver outras opções, certo? Então é isso que a gente vai utilizar aí no decorrer do curso. Acho que vai facilitar para todo mundo ter uma mesma base, né? É um ponto de partida igual para todo mundo durante aí as aulas do curso. Entendido isso, vamos entender quais são as características, né? E como que a gente vai acessar esse ambiente de programação na nuvem. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o GitHub Codespaces é um ambiente de programação na nuvem, que ele é gratuito, mas com limitação de uso. Então, conforme a página deles, né, eles destacam as características do serviço, eles disponibilizam 60 horas de utilização gratuita por mês. Então, cada mês você tem 60 horas para utilizar gratuitamente esse serviço. E nessa opção você vai ter aí dois CPUs, né, dois cores de processamento. E, salvo engano, ali tem 4 GB de memória no computador que você vai estar utilizando aí deles, né, da organização. E de armazenamento, né, na nuvem você vai ter 15 GB por mês também gratuito. Se você precisar mais do que isso, né, você vai ter outras opções, né, mas conforme vai aumentando aí a capacidade que você precisa utilizar, pode ser que também aumente aí a questão de custo, certo? Então é só acessar ali a página deles. Se você precisar de mais recursos, né, você encontra todas as opções ali. E para o que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, né, essa opção gratuita de 60 horas por mês, né, vai nos atender perfeitamente. Então, todo mundo aí que de repente não tem aí recurso de hardware disponível, né, localmente, né, pode se beneficiar desse recurso aí na nuvem. Basta conseguir acessar um navegador de internet para ter acesso a esse serviço aí gratuito, certo? Entendido isso, vamos então para a parte prática. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o site lá do GitHub, deixei aí o link, e se cadastrar, caso você não tenha cadastro ainda, para criar uma conta. Então, você vai vir aqui no botão de cadastrar, vai inserir as suas informações aí pessoais, ou então e-mail e tudo mais, tu vai inserindo aqui, é bem autoexplicativo, e lá no final você vai ter um cadastro, e aí você vai fazer o login. Então você volta lá no site github.com, clica aqui no login e depois você insere aí o seu e-mail e a sua senha para acessar a sua conta aí no GitHub. Então essa é a primeira instrução, se cadastrar e fazer o login aqui no site do GitHub, caso você não tenha ainda o cadastro, certo? Entendido isso, vamos seguir adiante, que é acessar o ambiente de programação. Então, para fazer isso, a gente precisa criar um repositório. Um repositório é mais ou menos a mesma ideia que uma pasta aí que você tem para um projeto, por exemplo, aí no seu computador. Então, vai ser uma pastinha ali que a gente vai criar. Eu não vou entrar mais aqui nos detalhes mais técnicos, né? Mas a ideia geral é essa, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui para inserir meu e-mail e senha e já retorno. Então, eu acabei aqui de fazer o login. Essa daqui é a tela inicial do GitHub. Para você vai estar algumas informações diferentes, né? Mas o layout é esse daqui. E aqui a gente precisa criar o repositório. Então, vem aqui no botão de criar repositório, ó, vai te direcionar para essa página aqui. E aqui você vai ter que inserir algumas informações. Então, a primeira coisa é o nome do repositório. Pode ser qualquer nome, tá? Tem que ser um nome único que não existe aí previamente na sua conta. Então, coloca aí, por exemplo, dev dash ambiente de desenvolvimento para dashboards, que a gente vai fazer aí no decorrer do curso, certo? Então esse é o nome do meu repositório que estou criando. Aí você
seleciona se você quer o repositório público ou privado. Vou recomendar que opte pelo público, mas você pode escolher privado, certo? E marca aí obrigatoriamente, tá? Essa opção aí de adicionar arquivo README, certo? Leia as outras opções aí, se quiser marcar alguma outra coisa, fique à vontade, mas o necessário aqui para o nosso curso é isso que eu acabei de mencionar. E lá no final você vai clicar aqui no Create Repository. E vai te direcionar para uma nova página, que é a página do repositório. Então esse aqui é o nosso repositório, como se fosse uma pastinha do computador, a gente vai colocar todos os arquivos aí para os projetos de aula, certo? Então, criado o nosso repositório, agora vamos para a parte de acesso e configuração do nosso ambiente de programação, que vai ser o VS Code. A gente vai fazer isso tudo, né, de forma pela nuvem, né, tudo de forma online. Então, como que eu acesso o VS Code através desse repositório? É bastante simples. A gente vem aqui na página do repositório, tem que ser na sua conta, tá? No seu repositório, não é neste link aqui, tá? É na sua conta. Caso contrário, você não vai conseguir, certo? Então, vem aqui nessa página do repositório e da sua conta, clica nesse botão verde chamado Code e vai aparecer aqui duas opções, ó, Local e Code Space. Clique em Code Spaces e aí vai aparecer essa telinha aqui, ó, com esse botão Create Code Space on Main. Clica nesse botão aí, pode estar aparecendo on Main ou on Master, certo? Vai depender aí da configuração da sua conta, mas é só clicar no botão que aparece aí. E vai abrir essa janela aqui com a nossa interface de programação, que é o VS Code, que a gente vai utilizar aí ao longo aí do curso, certo? Então é só esperar carregar, vai carregar aí o VS Code e vai habilitar o uso aqui do terminal, certo? Então é bem tranquilo aqui de trabalhar com essa interface. Então terminou aqui de carregar, ó, se de repente não estiver aparecendo nada aí para você, ó, vou fechar aqui, se estiver aparecendo somente essa tela inicial, ó, tu aperta aí o atalho Ctrl e aspas, a tecla de aspas no seu teclado, né? Aí vai habilitar aqui o terminal, certo? Então acessamos aí o VS Code. O que a gente vai fazer agora? Fazer algumas configurações, entre aspas, que é deixar ele pronto, né, para a gente utilizar a biblioteca Shine, certo? Então vamos instalar essa biblioteca Shine, né? O Python ele já está instalado aqui nesse ambiente, né? Então você pode confirmar isso com o comando Python --version no terminal, tá? Na abinha aqui de terminal. Digita esse comando, aperta Enter, vai te dar a versão do Python instalada. Então 3.10.4. certo? Então agora vamos instalar uma biblioteca de Python e ver se está tudo funcionando mesmo. Então vem aqui no material de aula, ó, vai ter o link aqui com a documentação da biblioteca Shine. Eu vou recomendar que você siga estritamente, né, o que está dizendo aqui na documentação. Pode ser que no momento, se você está assistindo esse vídeo aqui, pode ser que a documentação esteja diferente. Então siga a documentação, não exatamente o vídeo, tá? Porque a documentação pode ser atualizada, né, de um dia para o outro, certo? Então acesse aqui a documentação, tá? E siga a documentação. Eu vou passar para você aqui no vídeo como que está na data de hoje, certo? Então, entendido isso, vamos instalar essa biblioteca aí, Shine, no Python. Então, tá dando aqui as opções de instalação, vamos instalar pelo pip, certo? Tem aqui os comandinhos para você seguir. Eu vou primeiro atualizar aqui as bibliotecas do pip. Então, copiei esse comando aqui, roda no terminal, apertei Ctrl V, né? Apareceu aqui a janelinha, ó, permitir Ctrl C, Ctrl V, permitir. Ele jogou aqui o comando para mim, vou apertar Enter para executar. Apareceu aqui outra janelinha, isso é uma mensagem padrão, vou ignorar. E aí está instalando aí, atualizando as bibliotecas do pip. Depois disso, a documentação aqui me fala para instalar o Shine. Então, copiar o comando, colar aqui, Ctrl V, pip install Shine para instalar a biblioteca. E depois disso, a gente atualiza ali o HTML Tools e o Shine. Então, pip install upgrade Shine e HTML Tools. Enter. Tá aqui, ó, tudo instalado com sucesso, ó, certo? E aqui também. Então, beleza. Terminamos de instalar a biblioteca aí do Shine.
Agora o que a gente vai fazer é testar se ela está funcionando. Então vamos só rodar aqui um comando, né, que é de Python, né, exatamente, para ver se está funcionando o Python, se está funcionando a biblioteca. Então vamos abrir aqui um arquivo, ó, novo arquivo, criar um arquivo aqui de Python, ó, temporário. Vou apagar aqui no colocar assim teste. Então teste.py. Teste. E aí tem meu arquivinho de Python. E aí vamos testar aqui se está funcionando, né, os comandos de Python. Já instalamos a biblioteca aí. Aqui ele está dando mensagem, ó, instalar a extensão do Python da Microsoft. Essa daqui é recomendável que instale, tá? Ela vai consumir espaço, né, recursos aí da tua conta, mas essa daqui a gente vai precisar dela, tá? Então tá instalando aí. E aqui vamos importar uma biblioteca qualquer, então import pandas, spd, por exemplo, ó, e executar o comando. Então digitei ali o código, apertei Shift Enter, ele vai executar o comando de Python em um terminal de Python, certo? E aí está aqui importado a biblioteca. Então está funcionando mesmo. Então pd series 0, 5, 9, por exemplo. Criar uma panda series aqui rapidinho, está funcionando, certo? Então está funcionando aí nossa ambiente de programação Python. Está instalado aí a extensão. E agora vamos configurar a nossa biblioteca ali Shine que a gente já instalou. Então, aqui eu coloquei isso na documentação, né? Tem a parte de configuração, vamos configurar aí agora. Então, para configurar, roda aí um pouco mais para baixo na documentação, vai ter aqui, ó, configurar VS Code. Aí vai ter algumas recomendações aqui para você configurar o VS Code. Primeira coisa é criar esse arquivo aqui, ó, .vs Code, uma pasta, dentro dele um arquivo settings.json. Então vamos criar isso aí aqui no VS Code. Só vir aqui, ó, no explorador, esse arquivo aqui, teste, eu vou excluir mesmo, e vamos criar aqui uma pasta, ó, .vs Code, e dentro dela um novo arquivo chamado settings.json. E aí é muito simples, é só pegar essa configuração aqui que a biblioteca te sugere, a documentação aqui, e colar dentro do arquivo. Então é só copiar e colar, já está salvo, né? O VS Code aqui ele salva automaticamente os arquivos, tá? E tem mais algumas coisinhas aqui algumas configurações alternativas, isso daqui eu vou ignorar, acredito que não vai fazer diferença para a gente. E tem que criar aqui um outro arquivo, ó, launch.json, dentro de VS Code, .vs Code, com outras configurações. Então é só seguir ali a documentação, tá? Não tem mistério. Launch.json, criei aí o arquivo, agora eu pego as configurações que eles me recomendam aqui e coloco aqui dentro do arquivo. Isso daqui, tá, é mais para questão de quando a gente for trabalhar no Shine, né, na criação de dashboards. Estou fechando tudo aqui, que tudo rode perfeitamente, tudo rode conforme esperado. Então essas configurações são para isso, tá? Então, ó, criei tudo aí, as configurações, instalei a biblioteca, tá tudo bonitinho agora. Nas próximas aulas a gente começa a desenvolver aí as dashboards, né? E a gente vê na prática como que isso funciona, certo? E a gente faz ajustes, né, se precisar. Agora, antes de encerrar, né, vamos só salvar esses arquivos aqui no repositório, porque aqui eles estão como se fossem temporários, tá? Se você fechar essa aba aqui do seu navegador e simplesmente fechar a aba, né, sem salvar esses arquivos, né, eles não vão vir aqui para o repositório. Dá um F5 aqui, percebam que não foi criados os arquivos aqui no repositório, eles estão criados temporariamente aqui no ambiente do VS Code. Então, para você salvar, entre aspas, o arquivo, né, você vem aqui, ó, em controle de código fonte, marca os arquivos que você quer enviar para o repositório, tá? Salvar no repositório, pode entender de forma simplória desse jeito. Registra uma mensagem no histórico desse repositório, então
Vou colocar aqui, ó, adiciona configs do Shine para VS Code. Coloca qualquer mensagem aí, tá? E clica no commit. Daí vai ser registrado isso no histórico do repositório, né? Assim que você clicar aqui no sync change, né? Que é um git push, tá? E aí vai aparecer essa mensagem aí, ó. Clica em OK. Ele vai enviar lá para o repositório esses arquivos. Aí se aparecer essa mensagem aqui, ó, periodicamente rodar git fetch, coloca yes, tá? Então beleza. Aí se você voltar lá no repositório, apertar F5, aí agora sim a gente tem os arquivos de configuração do Shine criados aqui. Então sempre se lembre disso. Quando você quiser salvar um arquivo aí de aula que a gente estiver desenvolvendo no seu repositório, faz esse commit aqui, sincroniza as alterações, tá? E aí vai aparecer aqui no repositório, você não vai perder o trabalho, tá? Então faz isso antes de fechar aqui a aba, certo? E uma última recomendação, conforme eu coloquei aqui no final, ó, é que quando você terminou de trabalhar, né, na sua aplicação aí, no nosso código que a gente estiver desenvolvendo na aula, fecha aqui a aba do GitHub Codespace, né, do VS Code, tá? E vem aqui, ó, em Codespaces, tá vendo? Aqui em cima, ó, que está aparecendo aí na sua conta do GitHub, tá? Então, github.com/codespace, e vai aparecer aqui o ambiente que você criou para o repositório. Então, ó, esse aqui é o nome do ambiente, né, do GitHub Codespaces que a gente criou. É um nome aleatório, tá? Não vai aparecer exatamente assim para você. E aqui é o repositório da minha conta onde ele foi criado, certo? E aí está aparecendo que eu estou utilizando dois núcleos de processamento, 4 GB de memória, e estou consumindo 0,87 GB de armazenamento, certo? Então, ó, é importante que quando você termine de fazer os seus códigos aí, praticar os seus códigos, você clique aqui, ó, nos 3 pontinhos e clica aqui, ó, em Stop Codespace. Isso por quê? Para basicamente você não continuar, né, consumindo os recursos ali do GitHub, porque se você continuar consumindo os recursos do GitHub, né, eventualmente você vai atingir o limite, né, e aí você não vai conseguir usar mais, tá? Então tem um limite ali, como eu destaquei, mensal, e aí é importante você gerenciar, né, a sua utilização. Caso contrário, você pode atingir o limite mensal. É só quando atingir aí os 30 dias, né, que você consegue acessar novamente, tá? Então tem essa questão aí do GitHub Codespace, que é essa limitação. E uma recomendação adicional, tá, que eu vou sugerir que vocês façam, é que ao final da sua prática aí de código, tá, você vem aqui, além de dar o stop, você vem aqui em delete. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, a gente acabou de criar, né, o Codespace, né? Mas enquanto ele está criado, enquanto ele é existente, né, no seu repositório, ele está, apesar de estar estopado, né, estar parado, né, apesar de você não estar utilizando, ele está consumindo recursos da sua conta, tá? Ele está consumindo recursos ali de armazenamento, tá? Ele não está consumindo recursos de horas de utilização, mas está consumindo recursos de armazenamento, tá? Então tem essa questãozinha aí, se você quiser saber os detalhes técnicos, acesse aí a documentação no GitHub, está tudo lá explicado detalhe por detalhe, tá? Então eu recomendo que você delete no final da sua utilização aí do GitHub Codespace, né, o ambiente criado, e aí quando você precisar utilizar de novo, você cria ele novamente, seguindo as instruções que eu acabei de passar. E aí eu sei que vai ser um pouco trabalhoso fazer isso toda hora, né, que você quiser praticar ali código, né, mas é uma maneira, acredito eu, tá, mais eficiente de utilizar os recursos e que geralmente não vai te impedir de continuar utilizando, né, por conta de você alcançar o limite de utilização, tá? Então, estou explicando aí detalhadamente para não ficar nenhuma dúvida. Então, clica aqui no delete, ó, vai aparecer a mensagem de confirmação, ok? E aí, acabou aqui o Codespace que eu criei. E aí, quando eu quiser trabalhar em cima novamente ali desse repositório que a gente criou, né? Então, dev dash, ó, eu venho aqui no repositório, venho aqui em code, crio novamente, né, e
segue mesmo as mesmas instruções ali que eu passei. Salva os arquivos que você vai adicionando, né? E assim por diante, certo? Então, acho que é uma dica aí importante de você seguir, apesar de não ser obrigatório, tá? Você pode deixar ali ele em aberto, né? E continuar utilizando o mesmo CodeSpace, né? Indefinidamente, mas fica o alerta, né, de que pode ser que eventualmente você atinja o limite aí de utilização, certo? Então espero que tenha ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, acesse as documentações ou mande lá no suporte análise macro e até a próxima.